Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para estudarmos a lição desta semana, que nos fala sobre temendo somente a Deus. O texto básico para memorizar nos diz assim: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vemos aqui, irmãos, a fé dos apóstolos, a fé da igreja primitiva, homens que tiveram uma experiência com Deus e agora, frente a um julgamento que estavam passando, eles falaram assim: olha, nós não podemos deixar de falar da experiência que nós tivemos com Cristo. Homens e mulheres, que tinham medo de pregar o Evangelho, mas agora estavam destemidos, agora estavam sem nenhum embaraço e ali estavam pregando o Evangelho, Pregavam o Evangelho pela experiência que tiveram em sua vida. Um grande exemplo para nós nesses dias atuais. Pregarmos o Evangelho sem medo. Será que temos tido o prazer, a vontade de pregar o Evangelho às pessoas, a todas as pessoas? Será que temos sido impedidos de pregar o Evangelho? O que tem nos impedido de pregar o Evangelho, Será que temos medo de pregar o Evangelho? Algo tem nos impedido? Então nós precisamos fazer uma reflexão. O que tem nos impedido de pregar a palavra de Deus, O texto central aqui do Espírito de Profecia diz assim: depois do derramamento do Espírito Santo, vestidos da armadura divina, os discípulos saíram como testemunhas para contar a maravilhosa história da manjedoura e da cruz. Eram homens humildes, mas saíram com a verdade. Então nós vemos aqui, irmãos, homens humildes, simples, destemidos agora, pregando o Evangelho. Eles foram agora instrumentos usados pelo Espírito Santo, trabalharam para isso, oraram para isso, tiveram comunhão com Deus, receberam o Espírito Santo e a partir daí puderam pregar mais fortemente a verdade divina, E entregaram a própria vida, pois se tornaram testemunhas da verdade do Evangelho, que Cristo ressurgiu dentre os mortos e Ele era o Salvador dos homens, Eram pessoas humildes, mas estavam ao lado da verdade. Eram pessoas humildes, mas tinham o poder da verdade, o poder que pode transformar a vida de outras pessoas. Nós precisamos seguir o exemplo desses homens, Buscar o Santo Espírito e pregar o Evangelho aí destemidamente a todas as pessoas. Vamos ver aqui o primeiro tópico: vivendo de acordo com toda a luz. Vivendo de acordo com toda a luz. Será que temos vivido de acordo com toda a luz que temos recebido, que conhecemos, Precisamos refletir sobre isso também. Qual é o nosso chamado no atual tempo de restauração que deve ocorrer antes do retorno de Cristo? E explique qual o nosso dever com relação à luz confiada individualmente a cada um de nós. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós não podemos deixar de ensinar a palavra de Deus, O nosso chamado atual, o nosso chamado para restauração é para pregarmos o Evangelho da verdade, Não um Evangelho falsificado, mas um Evangelho que restaura vidas. Devemos pregar o Evangelho mostrando às pessoas a vontade de Deus para elas nesse tempo atual, A mesma coisa que os discípulos fizeram no tempo passado, hoje nós também temos o privilégio de pregar o Evangelho. Esse é o nosso chamado atual. Um Evangelho que traz uma reforma de vida, Que traz a verdadeira doutrina da palavra de Deus, que traz a restauração de toda a verdade, A verdade dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, a guarda do sábado, a reforma de saúde, o casamento, E muitas outras verdades que nós precisamos, como indivíduos que querem levar a palavra de Deus, usados por Deus, precisamos nesses dias sermos restauradores da verdade, Deixando que Deus atue em nós para que possamos pregar essa verdade atual da restauração da palavra de Deus, do verdadeiro Evangelho, da verdadeira doutrina bíblica, E explique nosso dever com relação à luz individualmente confiada a cada um de nós. O texto Atos 3, 26. E também você pode ler depois Atos 3, 20 a 25, que fala sobre o tempo da restauração, que Deus falou pela boca dos seus servos, e
nos mostra aqui toda a verdade, né? Que o seu povo iria restaurar a verdade e a descendência de Abraão seria bendita na terra porque restauraria a verdade do Senhor. E nós somos chamados então para fazer esse serviço, esse tão maravilhoso serviço de restauração da verdade. E nos fala agora sobre a nossa responsabilidade, né? O nosso dever individualmente. Então Deus, ele nos deu o privilégio de compreendermos a sua luz. Isso nos torna individualmente responsáveis, né? Como um povo somos responsáveis, mas individualmente também somos responsáveis diante de Deus e do mundo. Nós tivemos o privilégio de conhecer a verdade, a palavra de Deus, e hoje nós não podemos negar, né? Somos responsáveis pela luz que conhecemos. E o nosso dever hoje é levar a outras pessoas essa luz, né? A palavra da verdade que foi dada aos discípulos e que chegou até nós, né? E hoje temos mais até conhecimento do que eles, porque nós tivemos então, vamos dizer assim, uma responsabilidade um pouco maior, pois temos o conhecimento de todas as verdades, né, na sua amplitude, na sua luz adicional, que muitos discípulos não tiveram no tempo passado, e hoje Deus vai requerer de nós essa responsabilidade. Um dia nós iremos responder diante de Deus, pois conhecemos toda a verdade e precisamos pregá-la, levá-la a outras pessoas, para que Deus possa restaurar tudo que desde os tempos antigos Ele falou sobre os profetas, né? Pelos profetas. E nós somos as pessoas a quem Deus quer usar, sermos instrumentos da sua causa para pregarmos o Evangelho e viver de acordo com essa verdade que nos foi ensinada, né? Nossa responsabilidade é de maior do que foi. Nossa responsabilidade é maior do que a que foi de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que eles receberam e que nos foi passada como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que agora está a brilhar da palavra de Deus sobre nós. Se dermos as costas aos testemunhos da palavra de Deus e aceitarmos falsas doutrinas pelo simples fato de que nossos pais as ensinaram, cairemos sobre a condenação dirigida contra a Babilônia. Estamos bebendo o vinho de suas abominações. Você é responsável apenas pela maneira como usa a luz que brilha em seu caminho, independentemente de como todos os outros a consideram. A falta de consagração deles não será desculpa para você. O fato de perverterem a verdade pela própria conduta errada, porque não foram santificados por ela, não torna você menos responsável. Então nós vemos aqui a nossa grande responsabilidade e o nosso chamado atual, né? Precisamos pregar o Evangelho, mas viver esse Evangelho e pregarmos às outras pessoas, né? Primeiramente precisamos viver, porque a nossa responsabilidade é maior do que foi dado aos nossos antepassados, né? Eles receberam a luz e hoje nós recebemos o dobro da luz, né? E precisamos, assim, temendo a Deus, pregar o Evangelho às outras pessoas, mas primeiramente vivermos uma vida voltada para o Evangelho, uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor, né? Precisamos meditar nisso, ver como está a nossa vida e colocarmos-nos à disposição de Deus. Que Deus nos abençoe para compreendermos a sua palavra.